Vivemos tempos de grandes conflitos e violência. O século XXI não tem se mostrado muito diferente do que os anteriores em termos de brutalidade e crueldade. É claro que cada século na história possui suas características e seus contextos, jamais podendo ser equiparados de maneira direta, mas é inegável que o atual século tem causado enorme apreensão e apresentado preocupações severas para o futuro da humanidade. Vivemos em uma era que não somente é nuclear, mas que também é caracterizada pelos drones e pela guerra cibernética, que se trava pelos computadores e smartphones no mundo. Com todo esse contexto perigoso, a dissuasão pelo medo é uma espécie de equilíbrio frágil, onde a linha divisória entre a tensão e a catástrofe é muito tênue. Na segunda metade do século XX, a violência, a brutalidade e o morticínio que as duas grandes guerras mundiais trouxeram para o mundo levaram os estados a discutir a criação de uma organização que pudesse funcionar como um parlamento internacional, onde cada um pudesse levar suas questões e resolver seus conflitos sem a necessidade do conflito armado. Entre outros fatores políticos, assim nasceu a Organização das Nações Unidas e, principalmente, o Conselho de Segurança, o órgão responsável por buscar manter a segurança internacional. É preciso pontuar que, apesar das inúmeras confusões e equívocos cometidos na imprensa em geral, o Conselho de Segurança não é a ONU, e tampouco é sinônimo dela. Ele é um órgão da ONU, dentre muitos outros. A ONU possui uma dimensão gigantesca e tem uma atuação complexa, que vai muito além do tema da segurança internacional. Seus objetivos estão descritos logo no início de sua carta, a conhecida Carta de São Francisco de 1945. Em seu artigo 1º, a Carta da ONU dispõe sobre os propósitos das Nações Unidas. Eles são amplos, dentre eles, manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à própria paz, reprimindo os atos de agressão ou qualquer outro que represente uma ruptura, chegando por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajuste ou a solução das situações que possam levar a uma perturbação da paz. Além disso, a ONU busca desenvolver relações amistosas entre as nações. Essas relações baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos a partir de medidas tomadas para o fortalecimento da paz universal. É também propósito da ONU construir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, promovendo e estimulando, para tanto, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. A ONU tem, assim, um objetivo central de ser um centro destinado a harmonizar as ações das nações para a consecução desses objetivos comuns. Para entender melhor a dimensão dela e do Conselho de Segurança, é preciso compreender que ela é composta principalmente pela Assembleia Geral, pelo Secretariado, pelo Conselho Econômico e Social, o conhecido ECOSOC, e pela Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, contando também com o próprio Conselho de Segurança. Ou seja, além desses órgãos principais, ela tem uma vasta série de agências, comissariados e fundos ligados a eles, que buscam atender aos objetivos descritos na própria Carta. Dentre eles, podemos citar a Unicef, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, a Unesco, dentre muitos outros. Muitas organizações internacionais do mundo, aliás, são ligadas ao que chamamos de sistema onusiano, ou seja, elas atuam de acordo com os princípios e regras dispostos na Carta da ONU, ajudando a construir um sistema multilateral onde os Estados possam discutir entre si suas questões de maneira ampla e com maior especificidade temática. São exemplos de organizações que compõem esse sistema a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, dentre outras tantas. Nesse sentido, é o Conselho de Segurança o local e o órgão responsável por discutir a segurança internacional no mundo, tema que é disposto no capítulo 7º da própria Carta das Nações Unidas, mas que é por muitos interpretado como se fosse a totalidade da própria ONU. Afinal de contas, quantas vezes já não escutamos alguém dizendo que a ONU não serve para nada, por conta de uma questão, na verdade, relacionada à segurança internacional. Ou seja, há sempre o erro de tomar o todo pela parte. A dimensão da ONU vai muito além do Conselho de Segurança,
embora este seja o que mais aparece no imaginário de todas as pessoas no mundo e também no noticiário internacional. Originariamente, o Conselho de Segurança foi composto por 11 membros, 6 não permanentes e com mandato de 2 anos, eleitos pela Assembleia Geral, e 5 permanentes, com o poder de veto: os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a França e a Inglaterra. No ano de 1963, sua composição foi alterada para dar maior representatividade ao Conselho, ampliando-se então o número de 11 para 15 membros. Cada membro tem um representante e apenas um voto, mas os 5 permanentes continuaram, possuindo uma situação, portanto, preferencial. Ou seja, quando as discussões envolvem matéria de segurança internacional, chamadas de substanciais, os 5 membros permanentes podem pedir a aprovação de uma resolução por meio do seu único veto, demonstrando contrariedade. O quórum de aprovação, na realidade, é de 9 votos favoráveis dos 15 membros. Dessa maneira, para que uma resolução que trata de segurança internacional seja aprovada, não basta o número de 9 votos dentre os 15. É preciso que dentre esses 9 votos não haja um contrário de um dos membros permanentes. Em matérias que não envolvem a temática da segurança internacional, ou seja, aquelas mais corriqueiras, o quórum de 9 votos a favor possui outra dimensão, isto é, em temas administrativos ou procedimentais quaisquer, bastam 9 votos a favor, independentemente da contrariedade de um dos membros permanentes. Ou seja, diante dessa dinâmica, é evidente que o peso nas relações internacionais dos membros permanentes com poder de veto é enorme. Em conflitos que possam envolver os interesses contrapostos desses membros, uma paralisia do Conselho de Segurança pode acabar acontecendo. Isto porque um começa a vetar a proposta do outro, até para efeitos de desmoralização mútua. Aliás, nesse sentido, historicamente, o uso abusivo do poder de veto acabou fortalecendo a Assembleia Geral, que passou a opinar sobre assuntos nos quais o Conselho de Segurança não conseguia dar uma resposta. Nos graves conflitos que existem no mundo, principalmente no Oriente Médio e na Ucrânia, há quase uma contraposição permanente entre Estados Unidos, Rússia e China. Os Estados Unidos tentando barrar medidas que não são de seu interesse ou dos seus aliados, e a Rússia bloqueando principalmente por estar envolvida diretamente em um desses conflitos. É evidente que, diante disso, críticas em relação ao desequilíbrio de poder no Conselho são levantadas e de maneira justificada. Há claramente um poder maior dos membros com poder de veto, que travam resoluções em razão de suas alianças e interesses diretos. De qualquer maneira, as reuniões são feitas e as propostas de resolução são levadas para discussão. Mas, afinal, qual a importância disso tudo? Não se pode ignorar o peso que a opinião pública internacional acaba tendo nessas discussões. Se de um lado podemos questionar a efetividade das resoluções com legitimidade, por outro, é possível pensar que elas dão publicidade para ações que estão ocorrendo pelo mundo. É a chamada globalização da vergonha, e ela tem um peso inegável. Aliás, não podemos esquecer que os horrores do Holocausto só foram descobertos ao final da guerra, tendo tudo acontecido distante da opinião pública global. É claro que eram outros tempos em termos de comunicação, mas não se pode negar que as reuniões do Conselho de Segurança estão sob os olhos do mundo e dos questionamentos das sociedades, que por conta disso podem se mobilizar, construir sua opinião e pressionar os seus governantes. Claro, isso em um contexto democrático, onde as pessoas podem opinar e exercer tanto a livre manifestação de pensamento quanto de reunião. Ou seja, obviamente, não existe um sistema perfeito no mundo, e talvez nunca existirá, uma vez que isso exigiria, muito provavelmente, um nível de compreensão e igualdade no mundo dos quais estamos ainda muito distantes no planeta, sem sabermos inclusive se um dia chegaremos a esse ponto. Mas dizer que o Conselho de Segurança reflete as consequências da reorganização do mundo pós-Segunda Guerra e do final da Guerra Fria é uma verdade, com a Rússia, aliás, tomando o lugar da União Soviética. Nesse sentido, é claro que nesse sistema imperfeito, esses países têm mais poder do que os demais. E as relações internacionais, que partem da premissa abstrata da igualdade, não são, na realidade, tão iguais assim. Países como o Brasil têm pleiteado uma reforma do Conselho de Segurança e da própria ONU, exigindo também uma cadeira permanente com poder de veto. Críticos dizem que essa seria uma medida de manutenção do desequilíbrio e que o mais adequado seria o Brasil exigir o fim do poder de veto.
Lembrando que as resoluções do Conselho de Segurança, quando emitidas, são de caráter obrigatório para todos os estados do mundo. É verdade que esse sistema apresenta falhas e tem uma dinâmica complexa de poder. Todavia, é sem dúvida alguma melhor do que se o mundo não tivesse. É a velha reflexão de que a ONU, dentre tantas críticas de que para nada serve, consegue, se não impedir tragédias, pelo menos auxiliar os estados a evitarem a catástrofe, no que tange a questão da segurança internacional. É sempre importante lembrar que a ONU não é uma entidade etérea que paira sobre os estados como um superestado. Não, ela não é um primus inter pares, ela é a composição da vontade dos estados, ela é um parlamento. Na grande maioria das vezes, suas falhas são muito mais devidas em razão de bloqueios feitos pelos estados, que são os responsáveis pela efetividade, por exemplo, do Conselho de Segurança. Enfim, se a paridade nas relações internacionais das questões de segurança ainda parece seguir uma lógica de que manda quem tem mais poder, o poder de veto realmente pode ser considerado um contrassenso, uma contradição em relação aos princípios que a Carta da ONU deu para o mundo. De qualquer maneira, reconhecer os seus problemas e aprimorar esse sistema deve ser o caminho para um futuro em que o mundo realmente possa sonhar com a paz. Abolir a ONU e jogar fora toda essa dura e difícil construção não é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção. É preciso pensar que a ONU e o próprio Conselho de Segurança perfazem um projeto, e todo projeto precisa de ajustes com o passar do tempo. Jogar fora todo o avanço que a ONU representa no mundo seria um erro inestimável. Como uma vez disse o segundo secretário-geral da ONU na história, Dag Hammarskjöld, a ONU não foi criada para nos levar ao céu, mas para nos salvar do inferno.